Eu coloquei uma enquete no Instagram pra vocês votarem qual vídeo vocês gostariam de ver aqui no canal. Eu dei 4 opções pra vocês. E esse venceu com pouca diferença de uma outra opção, que acho que eu vou gravar mais pra frente, tá? E o vídeo que eu vou gravar hoje, vocês já viram, né? Eu vou falar e vou indicar alguns livros que se passam no período medieval ou Idade Média. O período medieval, ou Idade Média, ela se passa entre os séculos 5 e 15, especificamente entre os anos 476 d.C. e 1453. O período medieval é muito retratado em histórias, em filmes, e é fácil de identificar. Ele começou com a queda do Império Romano Ocidental. Essa época ela teve muita influência na Igreja Católica, tanto que a gente vê isso em peso nos livros que a gente lê. Tá? Vou até citar em alguns aqui, mencionar, que aborda sobre isso. Esse período é finalizado no século XV, com o fim de Constantinopla, e aí que inicia a Era Moderna. Mas aí é assunto para outro vídeo, para outro momento. Então, nesse período medieval, como vocês já devem ter visto em histórias, filmes ou livros, não tinha evolução das cidades, industrialização, nada, tudo muito no cru. Tanto a vivência, quanto o serviço, trabalho, qualquer coisa. Por isso que eu falo que é fácil de identificar pra vocês. Então vamos começar com as indicações pra não ficar enrolando muito. O primeiro que eu trouxe pra vocês é Angus, o Primeiro Guerreiro, do autor Orlando Paes Filho. Ele já tem um vlog aqui no canal. Na verdade eu li ele numa maratona do calhamaço, se eu não me engano. Eu vou fuçar todos os vlogs, eu vou procurar pra deixar aqui pra vocês, porque eu destrincho bastante. Eu lembro que ele aborda até bastante sobre o tema religioso contra os saxões. Esse livro aqui foi bem no início da Idade Média, ele se passa em 545, na Bretanha. Aqui a gente vai acompanhar a história do Angus. Ele é filho de um nórdico com uma cristã, tanto que isso é até batido, né, durante o livro, essa coisa de religião sobre ele. E ele deseja muito ser um guerreiro. Então, assim que possível, quando ele tem a primeira oportunidade, já novo, já rapazinho, ele se dedica ao máximo pra atingir esse sonho dele e se tornar um guerreiro de verdade mesmo, daqueles que todos temem. Porém, meio sem empreitar, ele acaba se deparando com pessoas que ele não esperava, que meio que influencia nesses desejos dele, entre algo relacionado à vingança também, e ele enfrenta poucas e boas. E eu lembro que esse livro tem até algumas cenas pesadas, tá? Então, quem não gosta de muitas cenas de sangue, essas coisas pesadas, fica aqui o aviso pra vocês, tá? Caso vocês queiram pegar antes. E o final dele é bem imprevisível, tá? Bem longe do que a gente imagina. Ele tem continuações, só que eu ainda não li. E eu vou deixar o vlog pra vocês conferirem mais detalhes, porque eu não lembro de muita coisa, eu lembro de uma coisinha ou outra só. Mais um ponto que eu falei pra vocês, que marcou bastante a característica desse livro, foi a parte religiosa, que eu lembro que levantei bastante questionamentos no vlog. Eu e o Miquel até conversamos sobre isso, né? Eu questionava, ele ponderava, enfim, a gente teve um bate-papo legal, que é uma característica muito marcante da época medieval, né? Quando o cristianismo estava se ascendendo, estava tentando o seu ápice. Eu recomendo bastante pra vocês. Vamos intercalar agora, vamos falar de um romance, porque nem só de fantasia, sangue, vive o homem, não é mesmo? O Amor para Lady Johanna, eu li o ano passado. Ele também tem um vlog de leitura, então não vou ficar batendo muito na tecla, mas eu vou assim pincelar pra vocês. Ele se passa nos anos 1200 e conta a história da Joana. Ela se casou muito nova, mas ela acabou ficando viúva. Só que o casamento dela foi muito perturbador, ela sofreu bastante. E outro ponto também, que envolve aqui religião, porque ela sofria muito. O padre que cuidava dela, dava conselhos pra ela, fazia ela se sentir muito inferior. Até explico bastante isso no vlog, porque ele falava que as mulheres estavam até abaixo dos próprios animais. A história aqui, ela inferioriza bastante a mulher, mas a Lady Johanna, ela tem um pulso forte, e quando a vida dela muda, ela conhece pessoas, inclusive novas pessoas religiosas que abrem os olhos dela. Falo pra ela, né, que aquilo que ela aprendeu a vida inteira não era nada daquilo, que tanto homem quanto mulher são iguais, e a gente sabe que naquele período, naquela época, 1200, apesar de ser já 500 anos após, né, o primeiro guerreiro, mas eles mantinham ainda aquele ideal de que a mulher sempre submissa. A Joana, ela é uma mulher muito forte, muito guerreira. A gente acompanha quanto a história é estacada no tempo, os costumes dos homens, principalmente em relação, né, às mulheres, às tradições. E eu fiz várias marcações, porque apesar de ser um romance de época, ele tem algumas contextualizações históricas e eu acho que vocês vão gostar. Gente, vão por mim. Assistam o vlog pra vocês verem mais detalhes, que eu contextualizo um pouco mais sobre a parte histórica, né, sobre a parte medieval,
Mas fica essa indicação pra vocês de um romance. Agora vamos para um momento mais recente, que é Londres, especificamente no século XIV. A Filha do Louco é baseada na história da ilha do Dr. Muriel. E ela tem uma aura bem gótica, bem sinistra. Ele também tem um vlog de leitura, mas eu vou pincelar pra vocês aqui. Nós vamos contar a história da Juliette Muriel. Ela é filha do Dr. Muriel, só que aconteceu algumas coisas no começo da história que ele meio que a abandonou e deixou ela a Deus dará. Ela meio que vira empregada de uma instituição, de uma escola, e a bichinha sofre bastante. Ela acaba tendo algumas reviravoltas, um amigo que trabalhava com o pai dela encontra e fala que o pai dela tá vivo, e ela se interessa muito pra ir atrás do pai dela e descobrir o que aconteceu, porque ele estava mal falado lá em Londres, na cidade, e ela quer descobrir o que realmente aconteceu. Então ela, juntamente com esse amigo, ela vai atrás, atravessa o oceano, conhece novas pessoas, né, passa por poucas e boas, tem algumas aventuras e finalmente chega na ilha onde o Dr. Muriel, o pai dela, está. E ela descobre o que realmente aconteceu. E, gente, é de deixar os cabelos arrepiados. Veja no vlog mais detalhes para vocês saberem. Então aqui já é uma Londres mais atual, né, do século XIV, já é mais pro finalzinho da Idade Média. Então a gente já vê um pouco mais de evolução, né, nas casas, nos tratamentos das pessoas, né, nas regras da alta sociedade. Agora, em Londres, mas há 1000 anos atrás, exatamente 1000 anos, tá? 1021. Eu li esse livro há 2 anos atrás, em 2019, eu li com o Mikael, o físico do Noah Gordon. E aqui já tem uma pegada um tanto mais abrangente. Além de ter a parte religiosa, vai ser inserida a ciência. Porque a gente vai acompanhar a história do Robert, Hobby, né, como ele é apelidado, e ele tem um grande desejo de se tornar médico. Só que naquela época, né, a gente sabe que a situação era extremamente precária, os conhecimentos eram praticamente nulos, e você abrir um corpo para você estudar era considerado profanação. Tanto que é o que o Hobby tem que se deparar em algum momento aqui da história, tem que lidar com isso, qualquer coisa que ele faça, que ele toque no corpo, que seja fora das regras e que a igreja, a religião condena, ele pode perder até a vida dele e ser condenado também, enfim, ir para o fundo do inferno. Então a gente acompanha a trajetória do Hobby desde novinho, ele se casa, forma família, a gente, enfim, acompanha uma trajetória bem longa de tudo que ele tem que percorrer para ele conseguir realizar esse sonho dele. Ele tem que até mudar o próprio ideal religioso dele para ele poder ter acesso e contato com os melhores médicos da época, há 1000 anos atrás, e é um dos livros que eu mais gostei de ter lido na minha vida. Eu acho que vale muito a pena, tanto pela parte histórica quanto a parte médica. Sempre me interesso muito por livros da área da saúde. Eu gostei muito de acompanhar a jornada do Hobby, baseado, né, nos fatos reais, de histórias reais, de como foi a evolução, o estudo da ciência, da medicina. E eu quero muito ler as continuações, apesar de que eu acho que são independentes, né, não faz parte da vida, do cotidiano do Hobby. Mas eu quero muito ler, porque eu gostei muito do livro. Eu assisti o filme também, mas o filme tem muita diferença. Mas fica aqui uma indicação pra vocês do físico. Penúltimo livro, vamos voltar com mais um romance, gente, porque romance faz parte da minha vida. Só que um clichê, beleza? Um livro que se passa na Escócia no século XV. Eu trouxe A Honra das Terras Altas, que é o segundo livro da série dos Murrais. Eu gravei uma resenha, mas eu acho que ainda não saiu, então vou ter que falar um pouco mais pra vocês. Que a gente vai acompanhar a história da Giselle Deville e do Nigel Murray. A Giselle está sendo acusada de ter matado o próprio marido dela, então ela está fugindo, e ela acaba encontrando o Nigel, que é um dos irmãos Murray. Ele a encontra e acaba oferecendo pra ajuda pra ela. Ele a vê e eles nem que sente, sabe, que ela não é culpada, que ela precisa de ajuda, que ela é inocente. Então os dois partem numa jornada, né, de fuga, e o Nigel pretende levar a Giselle pro clã dele. E nesse período de viagem eles vão se aproximando, vão se apaixonando. Só que a gente acompanha os períodos da época, como que é você viajar no meio do mato, só de cavalo, o que seria uma mulher sozinha. Apesar que até hoje em dia uma mulher, dependendo do horário que anda, do lugar que anda, é perigoso andar sozinha, né? Mas antigamente era bem pior, tanto que a Gisele aqui se enfia em várias furadas. Só que esse livro não tem, assim, uma pegada religiosa como os outros, a maioria dos outros tem uma contextualização histórica maior. Aqui nesse livro tem uma ambientação, mas uma contextualização não tem tanto, tá? Mas a gente percebe, sim, que se passa nesse final do período medieval. É uma história mais leve, pra quem quer conhecer um pouco do ambiente, como é que funcionam as regras, como é que era a vida nessa época. E agora, para fechar esse ciclo de indicações para vocês, eu trouxe Os Pilares da Terra, do Ken Follett. Esse livro se passa na Inglaterra por volta do século XII. Tanta coisa acontece aqui que, olha, se eu for falar, eu tinha que fazer uma maratona de vídeos para vocês. Mas, basicamente, a gente vai contar a história de um homem, o Tom, que ele tem um sonho de consumo, de construir uma catedral. Ele é pedreiro nessa época e ele tem uma vida muito limitada, muito simples. Antigamente não conseguia serviço fácil como hoje. Não que hoje, né,
esteja chovendo empregos na nossa vida. Mas antigamente era muito pior, era muito limitado. As pessoas não têm os estudos e um pouco mais de facilidade que tem hoje. A gente acompanha a trajetória do Tom tentando conseguir emprego nesse ramo dele, que não é fácil. Por mais que pedreiro seja um ramo que sempre tem algum servicinho pra fazer, aqui pra ele não era fácil. Mesmo assim, ele tentava buscar alcançar alguma oportunidade de construir a catedral dos sonhos dele. Mas acontece tanta coisa, gente, tanta coisa. Acontece uma coisinha aqui no começo do livro que eu não gostei, tá? A gente leu numa leitura conjunta, mas eu não gostei muito. O Miquel não liga. Na verdade, ele até curtiu. É uma situação importante, é importante isso. É um livro muito bem contextualizado. Ele também aborda bastante a falta de poder que a mulher tinha na época e como que as pessoas reagiam quando uma mulher tentava se impor, tentava impor voz ativa na época. Tem uma personagem aqui que vai se relacionar ao Tom mais pra frente, que fica em cima do muro em relação a ela. Eu gosto dela, por um lado, porque ela é uma mulher de fibra, que ela não se importa com a opinião de ninguém, mas por outro lado, ela faz algumas coisinhas, sabe, que também tem a parte religiosa devido a esse sonho dele de construir uma catedral, então tem uma contextualização religiosa muito forte. Enfim, esse livro é cheio de reviravoltas. E vocês vão se surpreender com alguma coisa que vai acontecer aqui na metade desse livro. Raramente a gente encontra nos livros. E, ai, que vontade de falar, mas seria um spoiler daqueles, tá? Vocês vão odiar muitos personagens, vocês vão amar outros, mas vocês vão odiar muito, pegar ranço, desejar que ele morra a qualquer momento, sabe? Tem muitas guerras, muitos tomos de posse, tem cenas de estupro, tá? Vou avisar, tem algumas cenas pesadas, mas é um livro que vale muito a pena. Ele é grande, a letra é pequena, a diagramação, mas quando você acaba, você vai querer ler de novo, de tão bom que é esse livro. Eu tenho vontade de reler, eu só não pego por enquanto, né, por hoje, porque olha o tamanho dele, eu tenho livros não lidos na estante. Mas eu gostaria de reler futuramente, tá? E mais livros do Ken Follett também. Então essas as indicações que eu trouxe de livros que se passam na época medieval. Eu não falei tanto, gente, porque a bateria tá piscando. Eu já gravei uma resenha hoje, a bateria já tá acabando. Eu não pude entrar em tantos detalhes, mas basicamente é isso. Eu trouxe indicações de livros que se passam na Idade Média. Eu gostaria que vocês me indicassem, tá? Sobre qualquer gênero, mas se passam nesse período, de 476 a 1453, que é a época da Idade Média. Beleza? Pode ser qualquer tipo de gênero, que eu amo ler livros históricos, livros contextualizados. Espero que vocês tenham gostado. Os livros que tem resenha, vlog, eu deixei os links pra vocês conferirem e verem mais detalhes, porque tem uns livros que eu já li há mais tempo. Eu não lembro tantos detalhes pra eu falar com vocês. Eu sei que se passa, eu lembro umas coisas da época, assim, mas sobre a história mesmo, só vendo os vídeos, beleza? Aguardo as indicações de vocês, vou deixar os links de compra caso tenha interessado vocês por esses livros. Ó, compre pelo link aqui do canal pra vocês conhecerem essas histórias maravilhosas. Vou deixar minhas redes sociais também pra vocês me seguirem por lá e aguardo vocês pra gente conversar, bater um papo aqui embaixo, beleza? Até o próximo vídeo.